A luz da manhã brilhava através das cortinas finas do meu humilde apartamento. Eu, Mabel Chable, acordei pontualmente às 6 horas, sem nem esperar o despertador tocar. 78 anos de vida me ensinaram a apreciar cada minuto, especialmente os da manhã. Meu apartamento é pequeno, um estúdio de um quarto em uma casa antiga, porém robusta, nos arredores de Lakewood. Não é nada luxuoso, mas é um lugar que tenho orgulho de chamar de meu. 32 anos atrás, Wilfred e eu demos entrada, e nunca me arrependi dessa decisão desde então, nem mesmo quando fiquei sozinho, 15 anos atrás. Naquela tarde, fiquei parada diante do espelho do banheiro. Rugas, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos, a única coisa que eu achava que não tinha mudado em todos aqueles anos, tão azuis e atentos quanto na minha juventude. Alisei a gola da minha blusa, ajeitei meu broche de turquesa favorito, um presente do Wilfred no nosso 20º aniversário, e fui para a cozinha. Minha rotina matinal não mudava há anos: uma xícara de chá forte, torrada com geleia e 15 minutos com as palavras cruzadas do jornal local. Depois, a viagem para o trabalho, uma caminhada de 18 minutos até o escritório da Everett Construction, onde trabalhei como contador pelos últimos 23 anos. O bairro onde eu morava estava mudando diante dos meus olhos. Casas antigas estavam sendo demolidas e substituídas por arranha-céus com fachadas de vidro e estacionamentos subterrâneos. Minha casa ainda estava de pé, mas percebi que era apenas uma questão de tempo. Talvez tenha sido por isso que decidi reformar. Eu queria que meu apartamento tivesse uma aparência decente nos meus últimos anos de vida, não luxuoso, apenas moderno. A ideia da reforma surgiu depois de uma visita a Zell Compton, uma velha amiga. A filha dela ajudou a reformar o apartamento, e fiquei impressionada com o resultado: paredes claras em vez de papel de parede desbotado, azulejos novos no banheiro, uma cozinha moderna. Parecia uma foto de revista. Você devia ter visto a cara do Perkins quando ele chegou para o aniversário, gabou-se a Zell, servindo chá. Disse que nem ia conhecer o apartamento. Perkins. Sempre tive sentimentos contraditórios ao pensar no meu filho, meu único filho, a quem eu amava de todo o coração, mas de quem nos distanciamos cada vez mais nos últimos anos. Naquele dia, voltando da casa da Zell, decidi que ia redecorar tudo. Talvez isso fizesse o Perkins me visitar com mais frequência. Talvez a esposa dele, Cheryl, parasse de torcer o nariz para minha casa. Ou talvez eu só quisesse provar a mim mesmo que ainda era capaz de mudar. O escritório me recebeu com o zumbido habitual de vozes e impressoras zumbindo. Cumprimentei o segurança, Roy, acenei para a jovem recepcionista, Vanity, e fui até minha mesa. 23 anos na mesma mesa, com vista para o estacionamento na esquina do prédio ao lado. Todos aqueles rostos familiares ao redor, aquelas conversas familiares. Bom dia, Mabel, cumprimentou-me Owen Driscoll, meu supervisor imediato. Como foi seu fim de semana? Quieto, Owen, como sempre, respondi, ligando o computador. E você? As crianças nos arrastaram para um novo parque de diversões, sabe, aquele que abriu no local da antiga fábrica, disse ele, passando a mão no topo da cabeça calva. Ainda estou tonto por causa daqueles brinquedos. Assenti, mesmo sem ter a mínima ideia do que ele estava falando. Owen era um bom chefe em seus 42 anos, justo e atencioso. Ele nunca me fez sentir como se eu fosse velho demais para o cargo. O dia correu normalmente, conciliação de faturas, inserção de dados, um almoço rápido na minha mesa. Às 4h30, desliguei o computador, despedi-me dos meus colegas e fui para casa. No caminho, fui ao supermercado comprar comida para o jantar e uma lista de compras necessárias para o dia seguinte. Em casa, troquei de roupa, coloquei a chaleira no fogo e liguei a TV para ouvir as notícias. Nada de interessante, as histórias de sempre sobre políticos, previsão do tempo e celebridades com cujas vidas eu não me importava muito. À noite, recebi um telefonema da Zell. Mabel, você ainda está pensando em reformar? Ela me perguntou sem rodeios. Estou, confessei. Mas é um incômodo. O marido da filha da minha vizinha trabalha numa construtora, disse ela. Caras legais, fazem um trabalho de qualidade a preços razoáveis. Posso dar o seu número para eles. Deixe que liguem. Concordei, sem realmente acreditar que daria em alguma coisa. Mas no dia seguinte, recebi uma ligação de Lawrence Fitch, da Perfect House.
Sr. Schable, meu nome é Laurence Fitch e represento a Perfect House. Somos uma empresa de reforma e decoração de apartamentos. Disseram-me que a senhora estava interessada em nossos serviços, disse ele, com uma voz profissional e confiante. Marcamos um encontro no meu apartamento para o sábado seguinte. Laurence Fitch era um jovem de cerca de 35 anos, vestindo um terno elegante e segurando uma prancheta. Ele examinou meu apartamento, tirando notas e fotos. O que exatamente a senhora gostaria de mudar, Sr. Schable? Ele perguntou enquanto nos sentávamos à mesa da cozinha. Fiquei pensando, o que eu queria? Azulejos novos no banheiro, uma cozinha moderna, papel de parede novo ou algo mais? Quero que fique igualzinho à foto, finalmente disse. Claro, moderno, aconchegante, para que eu não tenha vergonha de convidar pessoas para visitar. Laurence assentiu compreensivamente e começou a me mostrar fotos em seu tablet de várias opções de reforma, desde simples reformas estéticas até reformas completas. Dado o tamanho e a disposição do seu apartamento, eu recomendaria este, disse ele, apontando para a foto de um estúdio iluminado com móveis minimalistas e janelas grandes. Podemos remover esta parede entre a cozinha e a sala de estar, substituir todas as comunicações, renovar o acabamento. Vai se tornar um espaço moderno e funcional. E quanto vai custar? Perguntei, já imaginando que seria uma quantia considerável. Laurence me deu um valor que me deixou sem fôlego. Era quase todas as minhas economias. Sei que é muito dinheiro, disse ele, percebendo minha confusão. Mas podemos fazer uma estimativa linha por linha, e você pode decidir o que está disposto a abrir mão e o que está disposto a manter. No final, chegamos a um acordo: reforma da cozinha e do banheiro, substituição de pisos e portas e reparos estéticos nas paredes. Ainda me custaria uma boa quantia, mas decidi que valia a pena. Quando podemos começar? Laurence perguntou quando terminamos de discutir os detalhes. Preciso me preparar, arrumar minhas coisas e encontrar um alojamento temporário, respondi. Podemos ajudar com hospedagem, ofereceu ele. Temos uma parceria com uma imobiliária. Eles oferecem moradia temporária com descontos para clientes que estão fazendo reformas. E assim começou minha aventura de reforma. As semanas seguintes foram repletas de problemas. Arrumei minhas coisas, escolhi amostras de materiais de acabamento, me encontrei com um designer. Uma moradia temporária foi encontrada rapidamente, um pequeno apartamento a 2 quadras da minha casa. Não era o lugar mais aconchegante, mas, por alguns meses, era bastante adequado. Decidi ligar para o Perkins antes de começar a reforma. Não que eu precisasse da aprovação dele, eu só queria compartilhar a novidade. Cheryl atendeu o telefone, como sempre. Olá, ela parecia irritada, como se minha ligação a tivesse interrompido de algo importante. Olá, Cheryl. É a Mabel. O Perkins está em casa? Perguntei. Ele está no chuveiro. É uma emergência? Ela respondeu. Não, eu só queria dizer a ele que estou redecorando meu apartamento. Vou morar em outro lugar por um tempo, eu disse. Reformas? Ela perguntou. Por que você iria querer reformar na sua idade? Essa pergunta me magoou. Na minha idade, como se a velhice privasse alguém do direito ao conforto e à beleza. Porque eu quero morar em uma casa bonita e confortável, Cheryl, como qualquer outra pessoa, respondi. Claro, claro, disse ela rapidamente. É que é um incômodo. O Perkins te liga mais tarde, ok? Mas Perkins não retornou a ligação, nem naquele dia, nem no seguinte. Quando a reforma começou, uma semana depois, e me mudei para o meu apartamento temporário, enviei uma mensagem de texto com o meu novo endereço e o número de telefone da proprietária, caso meu telefone não estivesse disponível. Entendi. Boa sorte com a reforma, foi a resposta completa. Perkins nem sempre foi assim. Quando criança, era um menino curioso e carinhoso. Wilfred e eu não nos cansávamos dele. Uma criança tardia, nosso milagre, nossa alegria. Wilfred o ensinou a jogar beisebol, eu lia livros para ele. Ele adorava sentar no meu colo enquanto eu lhe contava histórias de mundos mágicos e heróis corajosos. Tudo mudou quando Wilfred morreu. Perkins tinha 16 anos na época, uma idade difícil por si só, e uma grande perda. Ele se tornou retraído, rude, me culpava por tudo.
Se você tivesse feito o papai ir ao médico mais cedo, gritou um dia. Ele estava reclamando de dores no peito, e você simplesmente deu um comprimido para ele. Não era justo. Wilfred era teimoso, como todos os homens da família dele. Ele odiava médicos e sempre ignorava meus pedidos de check-up. É só estresse, Mabel. Não faça alarde, ele dizia. E então, uma manhã, ele simplesmente não acordou. Deixei Perkins descontar a dor em mim. Eu sabia que ele precisava de alguém para culpar. Eu esperava que, com o tempo, ele crescesse e percebesse que eu também tinha sofrido, que eu também tinha perdido alguém que eu amava. Mas, com o passar dos anos, as coisas não melhoraram. Perkins foi para a faculdade em outro estado e depois foi trabalhar lá. Nossos telefonemas ficaram cada vez mais curtos. E então ele conheceu Cheryl. Cheryl Baxter, agora o Chable, era o tipo de mulher que nunca deixaria você esquecer o quanto ela era melhor do que você. Seu cabelo perfeito, suas roupas de grife, suas mãos bem cuidadas, tudo gritava que ela era de outro mundo, um mundo onde pessoas como eu não têm lugar. A primeira vez que a conheci, ela olhou ao redor do meu apartamento com um desprezo mal disfarçado. Ah, que aconchegante, disse ela, e aquele aconchegante a soou como uma frase. Daí em diante, ela e Perkins só vinham me visitar nos feriados principais, e não por muito tempo, sempre com pressa, sempre com outros planos. Mãe, me desculpe, mas a Cheryl tem uma reunião com um cliente. Mãe, não podemos ficar para o jantar, nossos amigos estão nos esperando. Mãe, só passamos para te parabenizar, temos que ir. Nunca demonstrei o quanto doía. Sorri, acenei com a cabeça em sinal de compreensão, ofereci-me para levar os doces para casa e fiquei um bom tempo parada na janela, observando o carro caro deles desaparecer na esquina. O alojamento temporário era menor do que eu esperava e menos confortável. A proprietária, Sra. Parker, era uma viúva mais ou menos da minha idade, mas com um temperamento muito diferente e barulhenta, curiosa e constantemente se intrometendo nos assuntos dos inquilinos. Então, você está reformando? Ela exclamou enquanto me ajudava a guardar as coisas. O que você está mudando? Descrevi brevemente meus planos. Nossa, parece maravilhoso. Ela bateu palmas. O que seu filho diz? Ele provavelmente está feliz que a mãe dele esteja se mimando. Dei de ombros, incerta, sem querer discutir meu relacionamento com Perkins. Ele é ocupado. Ele tem a própria vida. Entendo, a Sra. Parker assentiu, compreensiva. Os jovens andam tão ocupados hoje em dia. Meus netos também não aparecem muito. Coisas para fazer, coisas para fazer. Quanto tempo vai demorar a reforma? Alguns meses, não mais, respondi, esperando que assim fosse. Bem, sinta-se em casa, disse ela, dirigindo-se à porta. Se precisar de alguma coisa, estou do outro lado do corredor. Sistema. A resposta foi truncada por exceder o limite máximo de tokens para uma única resposta. Para continuar, fornecerei o restante do roteiro, pontuado e paragrafado, em uma resposta separada, garantindo que todas as linhas sejam incluídas conforme solicitado. Abaixo, a continuação do roteiro, começando de onde foi cortado, com a pontuação apropriada e organizado em parágrafos curtos. Salão. Os primeiros dias no novo lugar foram estranhos, sons desconhecidos, cheiros desconhecidos, uma vista diferente da janela. Mas, aos poucos, fui me acostumando. Todas as manhãs, eu ia trabalhar e, depois do trabalho, dava uma olhada no meu apartamento para ver como estavam as reformas. Lawrence e sua equipe trabalharam com rapidez e eficiência. Paredes antigas desapareceram, novas divisórias surgiram. Encanamentos e fiação foram trocados. Meu modesto apartamento estava gradualmente se transformando em um canteiro de obras cheio de poeira, ferramentas e materiais de construção. Tudo está indo conforme o planejado, Sr. Chable, Lawrence me assegurava sempre que eu o encontrava. Em algumas semanas, começaremos os acabamentos, e aí você poderá imaginar como ficará o resultado final. Eu acreditei nele e estava ansiosa para voltar para minha nova casa. Imaginei convidar pessoas para um chá, como Perkins ficaria surpreso ao ver o apartamento transformado, como talvez até Cheryl encontrasse algumas palavras de incentivo. No trabalho, tudo corria normalmente.
A Everett Construction era uma empresa estável e com boa reputação. Eu trabalhava na área de contabilidade há tantos anos que podia desempenhar minhas funções de olhos fechados. Os colegas me respeitavam por minha experiência e confiabilidade, e a gerência me valorizava por minha precisão e pontualidade. Mas ultimamente, tenho notado mudanças estranhas, reuniões a portas fechadas, sussurros nos corredores, rostos tensos dos gerentes. Algo estava acontecendo, e não era um bom presságio. Mabel, você sabe o que está acontecendo? Vanity, a jovem secretária, me perguntou um dia. Todo mundo anda meio nervoso ultimamente. Não faço ideia, querida, respondi honestamente. Mas se eu descobrir alguma coisa, com certeza te conto. Naquele mesmo dia, Owen Driscoll me convidou para ir ao seu escritório. Ele parecia cansado e preocupado. Sente-se, Mabel, disse ele, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Como estão os seus reparos? Fiquei surpreso no início da conversa, mas respondi, ótimo, obrigado. Já começamos o trabalho de acabamento. Que bom. Ele esfregou a ponta do nariz. Escuta, Mabel, você está conosco há, quanto tempo? 23 anos e 4 meses, esclareci. É isso mesmo. Ele deu um sorriso fraco. Você sempre foi preciso com números. É por isso que você é um funcionário tão valioso. É por isso que é tão difícil para mim dizer o que tenho a dizer. Meu coração disparou. Algo em seu tom, em seu olhar, me dizia que eu estava prestes a receber más notícias. Mabel, a empresa está passando por um momento difícil. Os 2 últimos projetos não deram lucro. Os investidores estão insatisfeitos. O mercado está instável, disse ele, continuando com algo sobre finanças e decisões estratégicas, mas eu já consegui adivinhar aonde ele queria chegar. Owen, interrompi-o, a empresa vai fechar? Ele me olhou surpreso e assentiu lentamente. Não agora. Vamos eliminar gradualmente. Alguns perderão o emprego mais cedo, outros mais tarde. Mas sim, eventualmente a Everett Construction deixará de existir. Quando? Foi tudo o que consegui perguntar. Será oficializado na semana que vem. Mas eu queria te avisar pessoalmente. Você merece por todos os seus anos de excelente trabalho. Fiquei sentado, imóvel, tentando compreender o que ouvia. 23 anos, quase um quarto de século na mesma empresa, e de repente acabou. O que acontecerá com os funcionários? Perguntei finalmente. Todos serão remunerados de acordo com sua antiguidade. Você, com sua experiência, tem direito a uma quantia decente, claro, há referências, disse ele, hesitante. Não vai ser fácil encontrar um novo emprego na sua idade. Terminei para ele, não vai ser fácil encontrar um novo emprego na minha idade. Owen assentiu, culpado. Desculpe, Mabel. Se dependesse de mim? Entendo. Levantei-me. Obrigada pelo aviso. Saí do escritório do Owen e fui direto para minha mesa, sentei-me e fiquei olhando para a tela do computador. Os números e planilhas com os quais trabalhei durante todos esses anos de repente perderam todo o sentido. Senti o chão se esvair sob meus pés. O que eu ia fazer? Na minha idade, as chances de encontrar um novo emprego eram mínimas. Minha aposentadoria mal dava para o essencial, e agora, com essa reforma, eu já tinha investido a maior parte das minhas economias nela. Eu esperava continuar trabalhando e ganhando até a reforma terminar. E agora? Passei o resto do dia em um estado de névoa. Executei minhas tarefas mecanicamente, respondi às perguntas dos meus colegas, mas meus pensamentos estavam distantes. Pensei no futuro, que de repente se tornará tão incerto, e no passado que me trouxera até aquele momento. À noite, de volta ao apartamento alugado, sentei-me à janela por um longo tempo, observando as luzes da cidade. Lakewood nunca dorme, pessoas cuidando de seus negócios, carros correndo pela rua, a vida agitada. E eu me senti jogado para fora do fluxo, indesejado, esquecido. O que devo fazer? Essa pergunta rondava minha cabeça, sem me deixar dormir. Pela manhã, eu já tinha tomado uma decisão. Precisava falar com Perkins não para pedir ajuda, não, só para compartilhar meus problemas, para pedir conselhos. Afinal,
Ele é meu filho, minha família. Quem melhor para me ouvir em meu momento de necessidade? A segunda-feira estava nublada e úmida, como se a própria natureza tivesse se ajustado ao meu estado depressivo. Eu estava no saguão do nosso escritório com outros funcionários, ouvindo o anúncio oficial do fechamento da empresa. O CEO, Sr. Everett, parecia exausto ao falar sobre as condições adversas do mercado e as medidas forçadas, palavras que deveriam explicar por que 37 pessoas logo estariam desempregadas. O processo será gradual, disse ele, tentando soar otimista. Todos serão remunerados de acordo com o tempo de serviço. Também forneceremos cartas de recomendação e ajudaremos com a recolocação profissional, se possível. Ao meu lado, Vanity soluçava baixinho. Ela tinha apenas 24 anos, tinha quitado recentemente a faculdade e estava começando a economizar para comprar sua própria casa. Apertei sua mão, tentando apoiá-la, mesmo sentindo o chão se mover sob meus pés. Quanto tempo nos resta? Perguntou alguém lá atrás. Manteremos os departamentos financeiro e contábil até o final para que possamos encerrar tudo corretamente, respondeu o Sr. Everett. Isso dá uns 2 meses. As equipes de construção serão dissolvidas mais cedo, assim que concluírem seus projetos atuais. 2 meses, apenas 60 dias, e minha carreira como contador, a qual dediquei quase um quarto de século, estaria encerrada. O que eu faria então? Quem precisa de contador aos 78 anos? Após a reunião, todos foram lentamente para suas mesas. Alguns discutiram o que havia acontecido, outros ligaram para suas famílias, outros apenas ficaram sentados, olhando para um ponto. Liguei o computador e tentei me concentrar nos números, mas meus pensamentos continuavam voltando para o meu futuro incerto. Na minha hora de almoço, Owen veio até mim. Como você está, Mabel? Perguntou ele, sentando-se na beirada da minha mesa. Já estive melhor, respondi honestamente. Mas vou superar isso. Não seria a primeira vez que a vida me surpreenderia. Tenho conversado com algumas pessoas que conheço de outras empresas, começou Owen gentilmente. Eles mencionaram você, sua experiência e profissionalismo, mas... Eu sabia que haveria um mas. Eles estão procurando soluções de recrutamento de longo prazo. Dei uma risada amarga. Os eufemismos para discriminação etária estavam ficando mais sofisticados. Obrigada, Owen. Agradeço sua ajuda, de verdade, eu disse. Não desista, Mabel, disse ele, apertando meu ombro. Você é a melhor contadora com quem já trabalhei. Qualquer empresa ficaria feliz em tê-la. Assenti, sem querer discutir. Owen era um homem gentil, mas nem ele conseguia mudar a realidade do mercado de trabalho. Naquela noite, de volta ao apartamento alugado, espalhei todas as minhas contas e documentos financeiros sobre a mesa: indenização por demissão, 12 semanas de salário mais o pagamento das férias não usufruídas, pensão, minhas economias restantes. Do outro lado, o custo do aluguel, o pagamento de reparos, as despesas diárias com alimentação e medicamentos. Os números eram inexoráveis. Mesmo com a indenização, eu teria dinheiro suficiente para, no máximo, 3 meses, se economizasse em tudo. E os reparos deveriam estar concluídos em 6 a 7 semanas, mas eu sabia por experiência própria que sempre há atrasos imprevistos e custos extras. Eu sentia o pânico chegando em ondas. Meu coração batia tão forte que era difícil respirar. Fui até a janela, abri-a e respirei fundo o ar da noite. Calma, Mabel, eu disse a mim mesma. Você sobreviveu à morte do seu marido, criou seu filho sozinha, cuidou da hipoteca. Você também vai superar isso. Mas o medo não cedeu. Imaginei voltar para um apartamento inacabado, viver em meio à poeira da construção e obras inacabadas porque fiquei sem dinheiro, ou pior, perder o apartamento completamente porque não conseguia pagar minhas dívidas. À noite, sonhei com Wilfred. Ele estava parado na nossa antiga cozinha, tão jovem e bonito quanto no início da nossa vida de casados, dizendo algo importante. Eu não conseguia entender as palavras, mas sentia o seu significado. Acordei com as bochechas molhadas de lágrimas e uma estranha sensação de determinação. No café da manhã, o telefone tocou. Era Laurence, da construtora. Bom dia, Sr. Chable. Estou ligando para lhe dar uma boa notícia. Encontramos um fornecedor com azulejos de melhor qualidade para o seu banheiro pelo mesmo preço.
Gostaria de lhe mostrar algumas amostras. A senhora poderia passar aqui depois do trabalho hoje? Claro, respondi, sem mencionar meu desemprego iminente. Estarei aí por volta das 6. As amostras que Lawrence me mostrou eram realmente melhores que as anteriores, com um padrão mais claro e uma textura agradável. Escolhi um azulejo azul suave com um padrão de mármore claro. Essa é uma excelente escolha, Sr. Chable, disse Lawrence. Será muito elegante. Aliás, a obra está até adiantada. Se isso continuar, a senhora poderá voltar para o seu apartamento 2 semanas antes. Essa notícia deveria ter me deixado feliz, mas, em vez disso, trouxe uma nova onda de ansiedade. Antes, significava que eu teria que fazer o pagamento final mais cedo, e o dinheiro estava ficando curto. Isso é ótimo, forcei um sorriso. Lawrence olhou para mim atentamente. Há algo errado, Sr. Chable? Há algo a incomodando no trabalho? Balancei a cabeça. Não, o trabalho está indo bem. É que... Hesitei, sem saber se deveria compartilhar minhas preocupações. É que minha empresa está fechando. Vou perder meu emprego em breve. Lawrence franziu a testa. Desculpe. Isso está lhe causando dificuldades financeiras? Pode-se dizer que sim, sorri tristemente. Mas não se preocupe, cumprirei todas as minhas obrigações de pagamento. Não duvido, disse-lhe rapidamente. Mas se precisar de alguns ajustes no cronograma de pagamento, talvez possamos reduzir um pouco o escopo do trabalho para manter os custos baixos. A oferta dele era sincera, mas eu sabia que, mesmo com o escopo de trabalho reduzido, eu ainda não conseguiria pagar os reparos e o aluguel sem uma renda estável. Obrigada, Lawrence. Vou pensar no assunto. Passei os dias seguintes pensando nisso. Procurei emprego, sem sucesso. Contei e recalculei minhas finanças com conclusões decepcionantes. Considerei várias opções para economizar dinheiro, mas não foram suficientes. Na quinta-feira à noite, sentado na pequena sala de estar do meu apartamento alugado com uma xícara de chá barato, tomei uma decisão. Precisava falar com Perkins, não para pedir dinheiro, não, eu não faria isso. Mas talvez ele me deixasse ficar com eles até a reforma terminar. Isso resolveria o problema de pagar o aluguel e me daria tempo para encontrar uma nova fonte de renda. Fiquei sentado com o celular na mão por um longo tempo, reunindo coragem. Perkins e eu tínhamos nos falado poucas vezes nos últimos meses, e todas as conversas tinham sido curtas e superficiais. Eu sabia que Cheryl não ficaria feliz em me receber na casa deles, mas não havia escolha. Finalmente, disquei o número. Cheryl atendeu, como eu esperava. Boa noite, Cheryl, eu disse com a voz mais alegre possível. É a Mabel. O Perkins está em casa? Ele está trabalhando até tarde, disse ela. É urgente? Não, na verdade não, gaguejei. Quando ele voltar, você poderia pedir para ele me ligar de volta? Preciso discutir um assunto importante com ele. Posso ajudar em alguma coisa? Não havia interesse genuíno em sua voz, mas sim uma formalidade educada. Receio que seja melhor discutir isso pessoalmente, respondi evasivamente. Só peça para ele ligar. Certo, claro, disse Cheryl. Mas não sei quando ele estará livre. Ele tem um projeto importante agora. Entendo. Obrigada, Cheryl. Perkins não ligou naquela noite nem no dia seguinte. Quando se passaram 3 dias sem resposta, decidi tomar uma atitude diferente, ir à casa deles. Não demorou muito para fazer as malas. Vesti meu melhor terno, azul escuro, com uma blusa branca impecável, apliquei uma maquiagem leve e até arrumei o cabelo um pouco mais arrumado do que o normal, não que eu esperasse impressionar Cheryl, mas minha dignidade exigia que eu parecesse digna. A casa de Perkins e Cheryl ficava em um bairro nobre de Lakewood, uma grande mansão de 2 andares com um gramado impecavelmente aparado e 3 carros na garagem. Toda vez que eu vinha para lá, me sentia deslocada, como se tivesse invadido a vida de outra pessoa sem querer. Cheryl abriu a porta e ficou parada na soleira, sem me convidar a entrar. Mabel, não estávamos esperando você. Desculpe pela visita repentina, eu disse calmamente. O Perkins está em casa? Não, ele ficou preso no trabalho. É urgente? Hesitei,
Não queria contar meus problemas para Cheryl, mas não tinha escolha. Perdi meu emprego, comecei. A empresa está fechando, e eu, estou reformando meu apartamento, me mudando para uma moradia temporária. Estou ficando sem dinheiro e está difícil encontrar um novo emprego na minha idade. Cheryl cruzou os braços. Desculpe. O que podemos fazer para ajudar? Estava pensando que talvez pudesse ficar com vocês por um tempo até meu apartamento terminar de ser reformado. Isso me ajudaria a economizar no aluguel. Cheryl me olhou como se eu estivesse sugerindo algo obsceno. Não temos quarto de hóspedes, disse ela após uma pausa. Nós o transformamos em um escritório em casa para Perkins. Eu poderia dormir no sofá da sala, eu disse, com a voz quase suplicante. Não ocuparia muito espaço. Olha, Mabel, suspirou Cheryl, não acho que seja uma boa ideia. Temos nossas próprias vidas, nossas próprias rotinas. Perkins trabalha até tarde, eu acordo cedo. Seria um inconveniente para todos. Eu sei disso, mas ela me interrompeu. É melhor você esperar pelo Perkins, disse ela. Ele vai voltar tarde. Talvez vocês possam conversar outra hora. Percebi que estava sendo mandada embora, mas não podia simplesmente ir embora. Vou esperar por ele aqui, se não se importar. É muito importante. Cheryl claramente se importava, mas não ousou me expulsar. Ok, sibilou ela. Entre. Mas eu avisei que ele ia se atrasar. A sala de estar de Perkins e Cheryl parecia uma página de revista de design de interiores, móveis perfeitamente escolhidos, decoração cara, nenhum detalhe extra. Agachei-me na beirada do sofá, com medo de sujar ou mexer em alguma coisa. Cheryl sentou-se na cadeira à minha frente com um tablet nas mãos, me ignorando desafiadoramente. Os minutos se arrastavam numa lentidão angustiante. Você gostaria de um chá? Perguntei, quebrando o silêncio. Não, obrigada, disse Cheryl, sem tirar os olhos da tela. Comecei a olhar as fotos nas paredes, Perkins e Cheryl de férias em alguma recepção com amigos. Nem uma única foto minha, nem um único lembrete de que Perkins tinha mãe. Ficou escuro lá fora. Cheryl saiu do quarto algumas vezes, falando ao telefone, fazendo alguma coisa na cozinha. Fiquei imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse lhe dar uma desculpa para me expulsar. Finalmente, ouvi o som de um carro parando. A porta bateu, as chaves tilintaram. Perkins entrou e ouvi a voz de Cheryl: temos uma visita. Sua mãe está esperando por você na sala. Perkins entrou na sala, afrouxando a gravata ao passar. Seu rosto estava cansado e irritado. Quando me viu, congelou por um instante, depois deu um sorriso forçado. Mãe, aconteceu alguma coisa? Levantei-me do sofá, sentindo o coração disparar. Apesar do relacionamento tenso, aquele era meu filho, meu sangue, o homem que eu havia criado e amado de todo o coração. Olá, Perkins. Desculpe pela visita repentina, mas preciso falar com você. Ele olhou para Cheryl, que cruzou os braços sobre o peito e apertou os lábios. Estou ouvindo, disse ele, sem fazer sinal para que eu me sentasse novamente, como se esperasse que a conversa fosse curta e que eu fosse embora imediatamente. Estou encrencada, comecei, tentando manter a voz firme. A empresa para a qual eu trabalhava está fechando. Perdi meu emprego. Desculpe, disse Perkins, sem muita compaixão na voz. Mas você não tem pensão? Claro que tenho uma pensão, mas não é suficiente, principalmente agora que estou reformando meu apartamento e tendo que alugar uma casa temporária. Perkins franziu a testa. Você começou a reforma sabendo que poderia perder o emprego? Não, claro que não, balancei a cabeça. A reforma começou antes de anunciarem o fechamento da empresa. Eu não poderia ter previsto. Você deve sempre ter uma reserva financeira para tais eventos, Perkins me interrompeu num tom que usaria com um subordinado negligente. Educação financeira básica. Senti minhas bochechas arderem de vergonha e ressentimento. Eu tinha economias, disse eu, mas as reformas ficaram mais caras do que eu planejava, e encontrar um novo emprego na minha idade. O que você quer que a gente faça? Perkins interrompeu novamente, com um tom de impaciência na voz. Dinheiro? Não. Respirei fundo,
preparando-me para dizer as palavras que eu tinha dificuldade em dizer. Eu ia pedir para você me deixar ficar aqui por um tempo até meu apartamento terminar de ser reformado. Isso me ajudaria a economizar no aluguel e a morar aqui. Perkins pareceu atordoado, como se eu estivesse sugerindo algo totalmente inaceitável. Mas não temos quarto de hóspedes. Eu sei, a Cheryl já me contou. Eu poderia dormir no sofá, na sala ou até no porão, se tiver espaço. Não vou ocupar muito espaço, prometo. Perkins olhou para Cheryl, que balançou a cabeça levemente. Olha, mãe, começou ele, e eu percebi pelo seu tom que ouviria rejeição. Cheryl e eu estamos muito ocupados com o trabalho. Temos nossas próprias rotinas, nossos próprios hábitos. Ter uma terceira pessoa em casa seria um inconveniente. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse realmente como meu próprio filho pudesse considerar a presença de sua mãe um inconveniente. Mas é temporário, apenas algumas semanas. E se os reparos demorarem mais? Cheryl entrou na conversa. Acontece o tempo todo. Começa com algumas semanas e termina com meses. O empreiteiro disse que a obra estava adiantada, retruquei. 6 semanas no máximo, e eu poderei voltar. E depois? Perkins passou a mão pelos cabelos, um gesto que aprenderá com o pai. Você ainda vai ficar sem trabalho. Como vai viver? Vou arrumar um emprego, disse eu com mais confiança do que sentia, ou um emprego de meio período. Talvez eu faça contabilidade para pequenas empresas em casa. Tenho muita experiência, consigo fazer isso. Perkins balançou a cabeça. Mãe, seja realista. Na sua idade, as chances de conseguir um emprego. Na minha idade, senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. O que há de errado com a minha idade? Ainda sou sã, tenho mãos firmes e boa visão. Posso trabalhar tão bem quanto os mais jovens. Não se trata da sua capacidade, disse Perkins, como se explicasse uma verdade a uma criança. É que as empresas preferem contratar pessoas com anos de serviço pela frente. É uma questão de negócios, nada pessoal. É algo muito pessoal para mim, eu disse calmamente. Houve uma pausa constrangedora. Cheryl olhou desafiadoramente para o relógio. Está tarde, disse ela. Temos que acordar cedo amanhã. Era um sinal claro de que eu deveria ir embora, mas eu não podia desistir tão facilmente. Perkins, por favor, dê um passo em direção ao meu filho. Eu nunca te pedi nada. Todos esses anos, desde que seu pai morreu, eu tenho feito isso sozinha. Mas agora eu realmente preciso de ajuda, só por algumas semanas. Por um momento, pensei que havia algo parecido com dúvida em seus olhos. Mas então ele olhou para Cheryl e seu rosto endureceu novamente. Mãe, eu não posso. Temos nossas próprias vidas, nossos próprios planos. Não podemos reconstruir tudo por causa dos seus erros. Meus erros? Questionei, sem acreditar no que ouvia. Que erros? Você fez uma reforma cara sem uma renda estável ou economias suficientes, disse Perkins no tom de um consultor financeiro. Foi irresponsável. Eu não sabia que ia perder o emprego, repeti. Ninguém sabia. A empresa parecia estável. No mundo de hoje, você tem que estar preparado para tudo, Perkins balançou a cabeça, especialmente na sua idade, quando é difícil encontrar um novo emprego. As palavras dele doeram mais que um tapa. Aquele é mesmo meu filho? O menino que criei com tanto amor, o menino por quem fiz tudo. Entendo, disse finalmente, tentando manter a dignidade. Desculpe por ter incomodado. Virei-me para ir até a porta, mas Perkins me impediu. Espere, mãe. Talvez possamos te ajudar, financeiramente. Só uma pequena quantia para você pagar o aluguel enquanto reformamos. A oferta soou como uma esmola, não um abrigo sob o teto do meu filho, mas dinheiro para me manter à distância. Senti algo se quebrar dentro de mim. Obrigada, mas não, respondi, endireitando as costas. Vou ficar bem sozinha. Não seja teimoso, disse Perkins, ficando impaciente. Se você está com dificuldades financeiras. Não estou com problemas apenas financeiros, Perkins. Olhei-o diretamente nos olhos.
Estou com dificuldade para entender como meu próprio filho pode me negar um teto, mesmo que temporário. Já expliquei por que é inconveniente, sua voz ficou fria. Se não quiser aceitar a ajuda que estou oferecendo, a escolha é sua. E a sua escolha é expulsar a sua mãe porta fora, não consegui conter a minha amargura. Ninguém vai te expulsar, interrompeu Cheryl. Só não podemos te dar um lugar para morar. Há uma diferença. Não para alguém sem um teto sobre a cabeça, respondi. Você tem um teto sobre a cabeça, objetou Perkins. Você mesmo disse que está alugando um apartamento. Que não poderei pagar tão cedo, eu disse. Isso não é problema nosso, disse Cheryl, como um tapa na cara. Perkins lançou-lhe um olhar de advertência, mas não se opôs. E aquele silêncio me disse mais do que qualquer palavra. Com certeza não é o seu, sorri amargamente. O que poderia estar mais distante dos seus problemas do que uma mãe idosa que perdeu o emprego? Mãe, você está sendo dramática, disse Perkins. Ninguém vai te chamar de velha. Mas você me trata desse jeito, olhei para ele, como se eu fosse um fardo do qual preciso me livrar. Não é justo, Perkins estava ficando irritado. Eu ofereci ajuda financeira. Dinheiro não é tudo, Perkins. Às vezes, as pessoas só precisam de apoio, compreensão e família. E você acha que tem o direito de exigir sacrifícios da gente só porque somos família? Cheryl não escondeu a irritação. Somos adultos com nossas próprias vidas, não uma instituição de caridade para parentes. Olhei para ela, espantado. Pedir abrigo temporário é um sacrifício? Ter um idoso em casa por algumas semanas pode realmente perturbar sua vida adulta de forma tão drástica? Cheryl, por favor, Perkins tentou impedi-la novamente, mas ela não estava ouvindo. Não, Perkins. É hora de dizer a verdade. Não precisamos resolver os problemas da sua mãe. Ela tem a vida dela, nós temos a nossa. Ela fez uma escolha imprudente com essa reforma. Agora, deixe que ela lide com as consequências. Senti lágrimas brotando dos meus olhos, mas as contive. Eu não lhes daria esse prazer. Você tem razão, Cheryl, eu disse calmamente. Você tem a sua própria vida, e eu não farei mais parte dela. Virei-me para a porta, mas Perkins agarrou meu braço. Mãe, espera. Não vá assim. Como eu vou embora, Perkins? Soltei minha mão com um sorriso. Com um agradecimento por recusar. Eu simplesmente não posso te dar um lugar para ficar, ele pareceu irritado. Por que você está fazendo uma tragédia dessas? Porque você é meu filho, meu único filho, o homem por quem neguei tudo. E agora, na primeira vez que pedi ajuda, você me vira as costas. Não vou virar as costas, Perkins ergueu a voz. Eu te ofereci dinheiro. Eu não queria o seu dinheiro. Eu queria o meu filho. O que você quer de mim, mãe? Ele quase gritava. Que eu coloque as suas necessidades acima das necessidades da minha esposa, da minha família. Eu sou sua família, eu gritava agora. Ou você se esqueceu disso? Não, você é minha mãe, e minha família é Cheryl, e minhas prioridades mudaram. Está na hora de você perceber isso. Suas palavras me atingiram como um martelo. Senti o chão se esvaindo sob meus pés. Por tantos anos, eu havia investido todo o meu amor, todo o meu cuidado nele. Eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício pelo seu bem-estar. E agora eu era apenas uma velha para ele, nem mesmo parte de sua verdadeira família. Entendo, Perkins, eu disse baixinho. Agora eu realmente entendo. Peguei minha bolsa e fui em direção à saída. Perkins me seguiu. Mãe, não faça drama com isso, disse ele. Podemos encontrar outra solução. Não se incomode, respondi sem me virar. Não vou mais te incomodar. O que houve com você? Ele agarrou meu ombro, me virando. Por que você não aceita minha ajuda, seja qual for a forma que eu possa oferecer? Porque preciso de mais do que isso, olhei em seus olhos. Preciso saber que meu filho ainda me ama, que ainda sou importante para ele. Claro que te amo, ele revirou os olhos. Mas isso não significa que eu tenha que sacrificar meu conforto toda vez que você estiver em apuros. Todas as vezes, sorri amargamente.
Perkins, eu nunca pedi sua ajuda antes de hoje. Isso é para me fazer sentir culpado? Ele cruzou os braços. Talvez se você pedisse ajuda com mais frequência, eu me acostumasse e aprendesse a dizer não sem essas cenas. Olhei para ele e não o reconheci. Para onde foi meu doce menino? Quando ele se transformou neste homem frio e calculista? Sabe qual é a coisa mais triste, Perkins? Eu disse. Não é que você se recuse a ajudar. É que você nem vê mal nisso, porque não há nada de errado. Ele levantou a voz. Os adultos têm o direito de viver suas próprias vidas sem obrigações para com os pais. E os pais só têm obrigações para com os filhos, mas não o contrário, perguntei. Lógica interessante. Não lhe devemos nada só porque você me deu a luz, suas palavras soaram como um tapa. Você fez o que todos os pais deveriam fazer. Foi sua escolha. E agora a escolha é minha, ir embora, eu disse, abrindo a porta. Adeus, Perkins. Mãe, espera. Ele agarrou minha mão novamente. Você não pode simplesmente ir embora. Aonde você vai? Não se preocupe. Soltei a mão. Eu consigo. Sempre me virei. Sem o dinheiro, você não serve para mim nem para minha esposa, então vá. Perkins gritou de repente, perdendo o controle. Se você é tão orgulhoso a ponto de não aceitar ajuda financeira, então não venha aqui com seus problemas. Fiquei paralisada na soleira da porta, sem acreditar no que ouvia. Seria meu filho quem estava dizendo coisas tão horríveis? Perkins? Até Cheryl pareceu chocada. O quê? Ele retrucou. Só estou dizendo a verdade. Ela vem aqui com exigências, recusa a ajuda que eu ofereço e depois me transforma num monstro. Estou cansado disso. Você não é um monstro, Perkins, eu disse baixinho. Você é apenas um homem que se esqueceu do que significa ser filho. Com essas palavras, saí de casa, fechando a porta atrás de mim. O ar frio da noite batia no meu rosto, mas eu mal o sentia. Havia um vazio tão grande por dentro, uma dor tão grande, que as sensações externas simplesmente não eram registradas. Caminhei lentamente em direção ao ponto de ônibus, sem notar os transeuntes ou os carros. As palavras de Perkins ecoavam na minha cabeça: sem dinheiro, nem eu nem minha esposa precisamos de você. Será que tudo se resume a dinheiro para as crianças de hoje? Os pais são apenas uma fonte de apoio financeiro. E quando essa fonte se esgota, eles se tornam desnecessários. O ônibus chegou quase imediatamente. Sentei-me à janela e observei as luzes de Lakewood passarem. A cidade nunca dorme. Pessoas cuidando de seus negócios, carros correndo pela rua, a vida agitada, e eu me senti deslocado, solitário e indesejado. Ao descer no meu ponto, notei uma lojinha na esquina. Normalmente, eu passava direto por ela, economizando cada centavo que podia. Mas hoje, algo me empurrou para dentro. Talvez eu simplesmente não quisesse voltar para o meu apartamento vazio. Atrás do balcão, estava um homem mais velho, de olhos gentis e barba grisalha. O que posso fazer por você, senhora? Perguntou ele com um leve sotaque. Olhei ao redor. Uma lojinha típica, bebidas, salgadinhos, cigarros, bilhetes de loteria. Você poderia me dar, por favor? Hesitei, sem saber exatamente o que queria comprar. Meus olhos caíram sobre uma prateleira de bilhetes de loteria. Um bilhete de loteria. Qual? O vendedor sorriu. Temos diferentes tipos. O mais barato, respondi, abrindo a carteira. Só restavam $5 e troco na minha carteira, o último dinheiro até a minha próxima aposentadoria. Eu deveria ter economizado cada centavo, mas naquele momento, não me importava. Que diferença fazia exatamente como eu gastava aqueles míseros $5? O atendente me entregou um ticket. Seu troco, senhora. Peguei as moedas e o ticket, agradeci ao atendente e saí da loja. Só na rua olhei para o que tinha comprado. Um bilhete de loteria Mega Millions comum com 6 números aleatórios. A chance de ganhar era mínima, mas eu não me importava. Eu só queria fazer algo irracional, algo que não se encaixasse na minha vida normal e racional. De volta ao apartamento alugado, joguei o ingresso na mesa e nem olhei para ele.
Meus pensamentos ainda giravam em torno da conversa com Perkins. Cada palavra que lhe disse foi como uma facada no meu coração. Eu me senti traída, rejeitada, indesejada. Mal dormi naquela noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando na minha vida, nas escolhas que fiz, nos caminhos que não segui, em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se ao menos, se o quê? Se eu tivesse sido uma mãe diferente? Se Wilfred não tivesse morrido tão jovem? Se Perkins tivesse se casado com outra mulher? Eu estava horrível esta manhã, pálida, com olheiras e o rosto inchado de lágrimas. Mas eu precisava trabalhar. Antes que a empresa fechasse definitivamente, eu tinha que cumprir minhas obrigações. O dia passou como um borrão. Executei mecanicamente as ações habituais, respondi às perguntas dos meus colegas, preenchi documentos, mas meus pensamentos estavam distantes. À noite, voltei ao apartamento alugado e a primeira coisa que vi foi o bilhete de loteria sobre a mesa. Peguei-o e olhei para os números: 32, 17, 53, 9, 21 e um número extra, o 7. Um conjunto aleatório que provavelmente não daria em nada. Um noticiário estava começando na TV, liguei a TV só para preencher o silêncio e comecei a preparar um jantar modesto de ovos mexidos e torradas. A âncora falava sobre alguns eventos políticos, o clima, competições esportivas. Eu mal ouvia, imerso em meus próprios pensamentos. E agora os resultados do sorteio da Mega Millions de ontem, as palavras da apresentadora me trouxeram de volta à realidade. A combinação vencedora: 32, 17, 53, 9, 21 e um número adicional, 7. Fiquei paralisada, com a espátula na mão. Aqueles números me pareciam familiares. Muito familiares. Virei-me lentamente para a mesa onde estava meu bilhete. Repita a combinação vencedora, continuou o locutor. 32, 17, 53, 9, 21 e um número adicional, 7. O prêmio principal era de $1 milhão. O bilhete premiado foi comprado em Lakewood, no Suns, na Oak Street, a loja da esquina. O mesmo onde comprei o bilhete. Peguei-o e comecei a conferir os números. 32 coincidiram. 17 é o mesmo. 53 é um acerto. 9 é o mesmo. 21 coincidiu. O número extra, 7, coincidiu. Todos os números coincidiram. Cada um deles. Eu estava segurando o bilhete que tinha acabado de ganhar $1 milhão. Meus joelhos cederam e eu afundei na cadeira. Isso é impossível. Não existe tal coisa. Ontem perdi meu filho e hoje ganhei $1 milhão. Foi como se o próprio destino tivesse decidido intervir e me compensar pela minha dor. $1 milhão, sussurrei, olhando para o bilhete. $1 milhão. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Parecia um sonho, uma fantasia. Coincidências como essa simplesmente não acontecem na vida real. Mas o bilhete era real. Os números coincidiam. A loja era a mesma. Eu realmente tinha ganhado $1 milhão. Meu primeiro pensamento foi ligar para o Perkins e contar sobre a vitória. Mas então me lembrei das palavras dele: sem o dinheiro, nem minha esposa nem eu precisamos de você. O que ele diria agora? Que de repente perceberia o quanto ama a mãe? Que encontraria um lugar para mim na casa dele? Não, não vou ligar. Agora não. Primeiro, preciso entender o que aconteceu e decidir o que fazer a seguir. Desliguei o fogão. O jantar estava esquecido. Havia coisas mais importantes para pensar agora. Como receber os prêmios? Onde me inscrever? Quanto tempo levaria? O que fazer com o dinheiro? Dezenas de perguntas fervilhavam na minha cabeça. Mas de uma coisa eu tinha certeza: a vida tinha acabado de dar uma guinada brusca. A manhã seguinte a vitória não começou com o toque habitual do despertador, mas com as batidas frenéticas do meu coração. A primeira coisa que fiz foi correr para a mesa onde havia deixado o bilhete de loteria. Estava onde eu o havia deixado, um simples pedaço de papel que havia mudado toda a minha vida. Verifiquei os números novamente, comparando com o site da loteria no meu laptop antigo. Não havia dúvidas.
Eu realmente havia ganhado US$ 1 milhão. Depois de uma breve pesquisa na internet, descobri que, para reivindicar um prêmio tão grande, é preciso ir diretamente à casa lotérica, não à loja onde o bilhete foi comprado. Felizmente, a principal casa lotérica do estado ficava em Lakewood, a apenas 30 minutos de ônibus da minha casa temporária. Liguei para o trabalho e tirei o dia de folga pela primeira vez em 23 anos, alegando que estava doente. Owen não fez nenhuma pergunta. A empresa estava fechando de qualquer jeito, e todos nós ficamos na espera. Antes de sair de casa, guardei cuidadosamente o bilhete no bolso interno do velho casaco que Wilfred usava. Eu guardei todos esses anos e às vezes o usava quando sentia falta do meu marido. Hoje, aquele casaco parecia o lugar mais seguro para guardar meu tesouro. Na casa lotérica, fui recebido por uma jovem simpática atrás do balcão. "O que posso fazer por você?", perguntou ela com um sorriso profissional. Acho que ganhei na loteria." Minha voz soou incerta, como se eu ainda não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. "Parabéns." Seu sorriso se alargou. "Quanto dinheiro, se não for segredo?" US$ 1 milhão, eu disse quase num sussurro. A garota piscou, seu sorriso congelado por um momento. US$ 1 milhão? Nesse caso, você precisa consultar nosso especialista em grandes vitórias. Aguarde um momento, por favor. Ela pegou o telefone e falou baixinho com alguém. Poucos minutos depois, um homem de meia-idade com aparência distinta, de terno elegante, apareceu. "Senhora Ushable, meu nome é Garrett Whitmore e sou especialista em trabalhar com grandes vencedores de prêmios. A senhora poderia vir comigo, por favor?" Ele me levou a um escritório espaçoso com uma mesa grande e cadeiras confortáveis. "Então, pelo que entendi, você tem o bilhete premiado da Mega Millions?", perguntou ele quando nos sentamos. Tirei o bilhete do bolso interno do meu paletó e o estendi a ele. Garrett o pegou com cuidado, como se fosse um artefato antigo e frágil, e o examinou atentamente. "Isso mesmo", disse-ele após uma pausa. "Parabéns, senhora Ushable. A senhora realmente ganhou US$ 1 milhão. Agora temos alguns papéis para resolver." As 2 horas seguintes foram dedicadas à papelada. Preenchi formulários, assinei documentos, mostrei meu documento de identidade e meu número de previdência social. Garrett explicou pacientemente cada etapa do processo. "Você tem 2 opções para receber seus ganhos", explicou ele. "Você pode receber o valor total de uma só vez, dedutível do imposto de renda, que é cerca de US$ 600 mil, ou pode receber pagamentos anuais durante 20 anos, cerca de US$ 50 mil por ano, também dedutíveis do imposto de renda." Eu me perguntava, na minha idade, 20 anos é muito tempo. Quem sabe quanto tempo me resta? Além disso, eu queria poder usar o dinheiro imediatamente, consertar meus problemas de conserto, quem sabe ajudar outra pessoa. "Vou aceitar a quantia total", decidi. "Boa escolha", Garrett assentiu. "Agora, quanto aos dados bancários, para onde você gostaria que a transferência fosse feita?" Discutimos os detalhes bancários e descobri que o dinheiro seria depositado na minha conta dentro de 2 a 3 semanas depois que todas as verificações fossem concluídas. "Mais uma coisa importante", continuou Garrett. "Por lei, as informações sobre os ganhadores da loteria são públicas. Isso significa que seu nome e seus ganhos serão publicados em nosso site e possivelmente na mídia. Também realizamos uma coletiva de imprensa com os ganhadores dos grandes prêmios, mas isso não é obrigatório." A ideia de publicidade não me agradava. Imaginei como as pessoas começariam a ligar, pedir dinheiro, dar conselhos. "Existe alguma maneira de evitar publicidade?", perguntei. "Infelizmente, não no nosso estado", Garrett balançou a cabeça. "Mas você pode optar por não participar da coletiva de imprensa. Nós apenas publicaremos seu nome na lista de vencedores." Optei pela publicidade mínima. Sem coletivas de imprensa, sem entrevistas, apenas o mínimo de informação. "Só mais uma coisa", Garrett tirou um cartão de visita da gaveta da mesa. "Estes são os contatos do nosso consultor financeiro. Ele é especialista em trabalhar com ganhadores de loteria e pode ajudar você a administrar seus ganhos. A primeira consulta é gratuita." Peguei o cartão, agradeci a ajuda de Garrett e saí da casa lotérica com a sensação de ter acabado de correr uma maratona.
Exaustão emocional e física se misturavam à euforia de perceber que agora eu era rico. Será que $600.000 poderiam ser considerados riqueza? Para mim, acostumado a economizar cada centavo, era uma quantia colossal. No dia seguinte, fui trabalhar como de costume. Ninguém sabia dos meus ganhos, e eu não ia compartilhar a notícia. Deixei para lá. A empresa estava fechando, e o departamento de contabilidade teria que trabalhar por mais um mês para finalizar tudo. Este mês, decidi trabalhar honestamente, como fiz nos últimos 23 anos. Depois do trabalho, passei no meu apartamento para ver como estavam as reformas. Laurence me cumprimentou com um sorriso. Senhora O'Shable, que bom vê-la. Fizemos um ótimo progresso. Terminamos de colocar os azulejos do banheiro e instalamos o encanamento novo. Gostaria de ver? Seguiu até o banheiro e fiquei boquiaberta. O piso de mármore azul que eu havia escolhido havia transformado o ambiente, uma pia nova, um chuveiro moderno em vez da banheira antiga. Tudo parecia novo e estiloso. É incrível, eu suspirei. E não é só isso. Laurence me levou até a cozinha. Já instalamos os novos armários e bancadas. Só falta conectar os eletrodomésticos e a cozinha estará pronta. Olhei ao redor para o espaço que costumava ser uma cozinha apertada e antiquada. Agora era claro e arejado, com armários brancos e bancadas de madeira que pareciam modernos e aconchegantes. Quando posso voltar? Perguntei. Se tudo correr como planejado, 2 semanas, respondeu Laurence. Ainda temos que terminar as paredes, instalar portas novas e colocar piso laminado na sala. Hesitei, sem saber como abordar delicadamente a questão do pagamento. Não se preocupe com o pagamento final, disse Laurence, como se tivesse lido meus pensamentos. Podemos discutir um cronograma que seja conveniente para você. Não, está tudo bem, sorri. Posso pagar o valor integral assim que o trabalho estiver concluído. Laurence ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não disse nada. Despedi-me e saí do apartamento com o coração leve. Agora eu não precisava mais me preocupar com o dinheiro para reparos. Eu poderia pagar tudo o que havia planejado e muito mais. No dia seguinte, porém, a situação mudou. Ao passar pela recepção do nosso escritório, ouvi Vanity discutindo as últimas novidades com o segurança. Imagine, foi a nossa Mabel quem ganhou na loteria, disse ela, animada. Acabei de ler no site da loteria. $1 milhão. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Deveria correr? Fingir que não tinha ouvido? Antes que eu pudesse decidir, Vanity me viu e correu, de olhos arregalados. Mabel, é verdade que você ganhou $1 milhão? Não adiantava negar. Já era oficial. Sim, respondi baixinho. É verdade. O escritório explodiu em aplausos e felicitações. Os colegas me abraçaram, me deram tapinhas no ombro, fizeram dezenas de perguntas. Respondi com moderação, sem entrar em detalhes. Sim, ganhei. Não, ainda não recebi o dinheiro. Não, não estou planejando uma viagem ao redor do mundo. Na hora do almoço, a notícia já havia se espalhado por todo o prédio. Até o Sr. Everett desceu do seu escritório para me parabenizar pessoalmente. Não tenho palavras para descrever $1 milhão. Nesse caso, você precisa consultar nosso especialista em grandes vitórias. Aguarde um momento, por favor. Ela pegou o telefone e falou baixinho com alguém. Poucos minutos depois, um homem de meia-idade com aparência distinta, de terno elegante, apareceu. Senhora O'Shable, meu nome é Gary Whitmore e sou especialista em trabalhar com grandes vencedores de prêmios. A senhora poderia vir comigo, por favor? Ele me levou a um escritório espaçoso com uma mesa grande e cadeiras confortáveis. Então, pelo que entendi, você tem o bilhete premiado da Mega Millions? Perguntou ele quando nos sentamos. Tirei o bilhete do bolso interno do meu paletó e o estendi a ele. Garrel pegou com cuidado, como se fosse um artefato antigo e frágil, e o examinou atentamente. Isso mesmo, disse-ele após uma pausa. Parabéns, senhora O'Shable. A senhora realmente ganhou $1 milhão. Agora temos alguns papéis para resolver. As 2 horas seguintes foram dedicadas à papelada.
Preenchi formulários, assinei documentos, mostrei meu documento de identidade e meu número de previdência social. Garret explicou pacientemente cada etapa do processo. Você tem duas opções para receber seus ganhos. Isso é inacreditável. Mãe, que sorte! Estou tão feliz por você. A voz dele soava falsa. Ou talvez fosse o meu ressentimento distorcendo a minha percepção. De qualquer forma, eu não estava com vontade de ter essa conversa. Obrigado pelos parabéns, Perkins. Preciso ir. Foi um dia cansativo. Espera, mãe. Havia um tom de desespero em sua voz. Olha, eu queria me desculpar pela outra noite. Eu disse umas coisas horríveis. Eu estava errado. Você não acreditaria como me senti depois que você descobriu que venceu, terminei por ele. Não, exclamou ele. Me senti péssimo logo depois que você foi embora. Cheryl e eu até brigamos por causa disso. Eu queria te ligar no dia seguinte, mas fiquei com medo de você não querer falar comigo. De repente, hoje você não tem mais medo. Houve uma pausa na linha. Eu entendo a aparência, disse Perkins finalmente. Mas juro que queria ligar antes mesmo de saber que você tinha ganhado. É que a notícia me deu coragem. Eu não sabia se acreditava nele ou não. Uma parte de mim queria acreditar que meu filho estava realmente arrependido. A outra parte, ainda magoada com suas palavras, permanecia cautelosa. Mãe, vamos nos encontrar, sugeriu Perkins. Vamos ter uma conversa normal. Eu estava errado e quero me desculpar pessoalmente. Por quê, Perkins? Perguntei, cansado. O que mudou? Tudo mudou. Percebi o quanto você significa para mim. Como fui idiota todos esses anos. E a constatação veio logo depois que você descobriu que eu ganhei. Que coincidência incrível. Mãe, por favor. Eu podia ouvir o desespero em sua voz. Me dá uma chance de explicar. Vamos jantar juntos amanhã. Eu te pego. Fiquei em silêncio por um longo tempo, ponderando a oferta dele. Uma parte de mim queria simplesmente desligar e esquecer que ele existia. A outra parte, a parte maternal, que ainda amava meu único filho, não importava o que acontecesse, não conseguia dizer não tão facilmente. Ok, eu disse finalmente. Mas te vejo sozinha, sem a Cheryl. Claro, como você quiser, concordou Perkins rapidamente. Passo aí amanhã às 7 horas. Não, eu mesmo vou. Encontre-me no Olive Garden às 19h30. Eu tinha escolhido um restaurante de categoria média, não muito caro, mas também não barato, onde poderíamos conversar em voz baixa sem sermos ouvidos. Ótimo! Estarei esperando, Perkins parecia aliviado. E, mãe, obrigada. O Olive Garden me recebeu com luzes fracas e música suave. Cheguei um pouco mais cedo do que o horário combinado para organizar meus pensamentos. O garçom me acompanhou até uma mesa reservada no canto do salão, longe dos outros clientes. Posso te servir alguma coisa enquanto você espera? Ele perguntou. Uma taça de vinho branco, por favor, respondi, decidindo que precisaria de coragem naquela noite. Enquanto me sentava com minha taça de chardonnay gelado, observei os outros clientes no restaurante. Um jovem casal de mãos dadas do outro lado da mesa. Uma família com 2 adolescentes estudando o cardápio com fascínio. Um grupo de empresários discutindo gráficos em um tablet. Pessoas comuns vivendo vidas comuns. Eu me perguntava se algum deles já havia ganhado na loteria. E como isso mudou suas vidas? Exatamente às 7h30, Perkins apareceu. Ele usava um terno que eu nunca tinha visto antes, azul marinho com uma gravata fina e elegante, cabelo penteado com gel e sapatos engraxados. Parecia que estava a caminho de uma importante reunião de negócios, não de um jantar com a mãe. Mãe? Ele se inclinou e me beijou na bochecha, algo que não fazia há anos. Você está linda. Obrigada. Acenei para a cadeira à minha frente. Sente-se. Perkins sentou-se, olhando rapidamente para minha taça de vinho. Você já fez seu pedido? Eu também gostaria de uma bebida. Quando o garçom trouxe o cardápio e anotou o pedido de bebidas de Perkins, finalmente ficamos sozinhos.
Houve uma pausa constrangedora. Como vai o trabalho? Perguntei, começando com um tópico neutro. Está bom, ele relaxou um pouco. Fui promovido na semana passada. Agora estou no comando de todo o departamento financeiro. Parabéns, assenti. Você sempre foi ambicioso, assim como seu pai. Perkins sorriu, claramente tentando evocar boas lembranças de Wilfred. Pedimos nossa comida, eu escolhi o salmão com legumes, Perkins o bife. A conversa fluiu em um ritmo tranquilo, beirando os limites. Ele falou sobre o trabalho, os planos de férias, o carro novo que ia comprar. Respondi educadamente, mas com moderação, esperando que ele chegasse ao verdadeiro motivo do nosso encontro. Finalmente, quando os pratos principais terminaram e o garçom trouxe o cardápio de sobremesas, Perkins recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Mãe, preciso me desculpar novamente pela outra noite. Eu me comportei muito mal. Disse coisas que nunca deveria ter dito. Você não merecia ser tratada daquela maneira. Olhei para ele atentamente, tentando ver se ele estava sendo sincero. Por que você disse tudo isso, Perkins? Perguntei sem rodeios. É isso que você realmente pensa? Que não precisa de mim sem dinheiro? Não, claro que não, ele parecia genuinamente chateado. Eu estava estressado, cansado. Cheryl ficava dizendo que não podíamos arcar com a despesa extra, que tínhamos nossos próprios planos, e eu simplesmente surtei. É imperdoável, eu sei. O que mudou agora? Olhei-o diretamente nos olhos. Por que você decidiu de repente que queria um relacionamento? Perkins hesitou, e vi uma sombra de incerteza cintilar em seus olhos. Tenho pensado muito desde aquela noite, começou ele, cauteloso. Em você, na nossa família, no filho que eu fui todos aqueles anos atrás, e percebi que tinha perdido tanta coisa. Você sempre esteve lá por mim, sempre me apoiando. E eu me afastei, e deixei o trabalho e outras pessoas se intrometerem entre nós. Ele falava com suavidade e convicção, mas havia algo em seu tom de voz que parecia falso. Ou talvez fosse meu ressentimento e desconfiança distorcendo minha percepção. E certamente a notícia dos meus ganhos não teve nada a ver com isso, perguntei, observando sua reação. Mãe, eu sei como parece, Perkins abriu as mãos. Mas juro que queria te ligar antes mesmo de saber da loteria. Eu só não conseguia encontrar as palavras certas. E aí ouvi a notícia. Achei que o destino estava nos dando uma chance de consertar as coisas. Destino? Não consegui conter uma risadinha. Você nunca acreditou em destino, Perkins. Você sempre disse que as pessoas criam sua própria realidade por meio de suas próprias decisões. As pessoas mudam, ele deu de ombros. Os acontecimentos dos últimos dias me fizeram repensar muitas coisas. Houve uma pausa. O garçom trouxe a sobremesa, um cheesecake para mim e mousse de chocolate para Perkins. Como está indo a reforma? Perguntou ele, mudando de assunto. Quando você planeja voltar para o apartamento? Em algumas semanas, respondi. O trabalho está indo bem. A cozinha está quase pronta. O banheiro também. As paredes e o piso da sala ainda precisam ser finalizados. Que maravilha, ele sorriu. Talvez eu possa ajudar com alguma coisa. Mudando as coisas de lugar, escolhendo móveis novos. Com o seu prêmio, você pode querer renovar o interior. É isso, pensei. Primeiro sinal de dinheiro. Vou ficar bem, obrigada, respondi friamente. Já tenho um plano para a decoração. Claro, claro, ele assentiu rapidamente. Só uma sugestão. Falando em planos, você já pensou no que vai fazer com os seus ganhos? Sim, tenho algumas ideias. Espero que você consulte um consultor financeiro, disse Perkins com um olhar de especialista. Com esse dinheiro, é importante ter uma estratégia de investimento sólida. A loteria me deu os contatos do consultor, concordei. Pretendo me encontrar com ele na semana que vem. Isso é ótimo. Perkins estava visivelmente animado. Sabe, eu poderia ir com você. Tenho experiência em questões financeiras. Posso te ajudar a entender as complexidades. Isso não será necessário. Tomei um gole d'água.
Sou capaz de tomar minhas próprias decisões sobre meu dinheiro. Claro, mãe, não duvido. Ele recuou apressadamente. Só queria ajudar. Sabe, muitos ganhadores da loteria perdem seus prêmios em investimentos errados ou golpistas. Terei cuidado, assegurei-lhe. Perkins girou o garfo nas mãos, claramente considerando como continuar a conversa. Mãe, eu queria perguntar, começou ele finalmente. Cheryl e eu estamos pensando em comprar uma casa nova há muito tempo, uma maior em um bairro melhor, mas os preços estão tão altos agora, e com a hipoteca. Ele não terminou, mas sua intenção era óbvia. Senti uma onda de decepção crescendo dentro de mim. Então era por isso que ele tinha vindo, não para se desculpar, não para consertar o relacionamento, mas para pedir dinheiro. E você quer que eu te ajude com a entrada? Terminei por ele. Não exatamente. Perkins pareceu um pouco envergonhado. Pensei que talvez pudéssemos organizar algum tipo de projeto de investimento familiar. Você investiria parte dos seus ganhos em imóveis que se valorizariam, e Cheryl e eu, bem, moraríamos lá e cuidaríamos da casa. Olhei para ele em silêncio, sem acreditar no que ouvia. Ele nem tentava esconder seus motivos egoístas, apenas os embrulhava no belo embrulho de um projeto familiar. Quer dizer que eu deveria comprar uma casa para você? Esclareci. Não comprar, mas investir, corrigiu ele rapidamente. Seria um ganho para todos. Você faz um investimento sólido e nós moramos em uma casa bacana. E quem sabe, talvez no futuro você tenha netos e um lugar para visitá-los. Netos. Ele sabia o quanto eu sempre quis ter netos. E não tinha vergonha de usar isso. E o meu apartamento? Perguntei. Onde eu moraria? Ah, você poderia ficar no seu apartamento, disse Perkins, como se estivesse me fazendo um favor. Ficaria ótimo depois da reforma. E você pode vir nos visitar quando quiser. Que generoso da sua parte, eu disse com uma ironia que ele não pareceu entender. Ou, se quiser, podemos arranjar um quarto para você na casa nova, acrescentou ele, animado com a ideia. Uma espécie de apartamento de hóspede separado. Você pode vir nos fins de semana. Ou se tiver dificuldade em morar sozinho. Se eu achar difícil viver sozinha, repeti lentamente. Você quer dizer quando eu tiver idade suficiente para não precisar mais cuidar de mim mesma? Bem, eu não diria assim. Perkins pareceu desconfortável. É que na sua idade, mais cedo ou mais tarde. Minha idade. Assenti. A mesma idade que me tornou um fardo quando pedi para ficar com você temporariamente. Mas agora, com o meu dinheiro, de repente sou bem-vinda. Mãe, você entendeu tudo errado. Perkins estava ficando irritado. Estou oferecendo uma solução mutuamente benéfica para nós dois. Seu dinheiro estará rendendo em vez de ficar parado em uma conta. E se eu disser não? Perguntei sem rodeios. E se eu decidir usar o prêmio para mim? Bem, esse seria seu direito, é claro, ele deu de ombros. Mas havia irritação em seus olhos. Parece estranho não compartilhar sua boa sorte com sua família. Família, repeti a palavra, colocando nela toda a amargura dos últimos anos. A mesma família que me expulsou de casa quando precisei de ajuda? A mesma família que me disse que, sem dinheiro, eu não era necessária? Mãe, peço desculpas pelo que eu disse. Perkins estava começando a perder a paciência. Quantas vezes eu preciso pedir desculpas? Eu estava errado. Eu admito. Mas você não consegue perdoar e seguir em frente? Perdoar, talvez, respondi calmamente. Esquecer, não. E eu certamente não confiaria meu dinheiro a você. É disso que se trata? Ele se recostou na cadeira. Você está se vingando de mim pela outra noite? Está usando seus ganhos para me dar uma lição? Não, Perkins, balancei a cabeça. Não estou me vingando. Só estou finalmente te enxergando como você é, e estou tomando decisões de acordo. E o que você acha que eu sou? Havia um tom de desafio em sua voz. Um homem que só se importa com dinheiro e status, respondi sem raiva, apenas constatando o fato. Um homem que avalia as pessoas pela utilidade que elas têm para si, até mesmo para sua própria mãe.
Isso não é justo, indignou-se Perkins. Vim aqui com um desejo sincero de consertar as relações. Você fez isso? Arqueei uma sobrancelha. E foi por isso que você foi direto à pergunta de como eu vou dispor dos ganhos? Foi por isso que se ofereceu para o investir em uma casa para você e Cheryl? Perkins corou, de raiva ou vergonha. Eu só estava sugerindo uma opção que seria boa para nós dois, murmurou. Não vejo nada de errado nisso. Não há nada de errado com uma oferta justa, concordei. Mas você não veio com uma oferta justa. Veio com manipulação envolta em desculpas falsas e conversas sobre família. Isso não é verdade. Perkins elevou a voz, atraindo a atenção das mesas vizinhas. Percebendo isso, baixou o tom. Sinto muito pelo que disse e quero muito consertar nosso relacionamento. Talvez, concordei. Mas só porque agora tenho dinheiro que pode ser útil para você. É realmente assim que você se sente em relação ao seu único filho? O ressentimento transpareceu em seus olhos. Que eu só estou interessado em você por causa do dinheiro. Não é? Dei de ombros. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Quando me convidou para jantar, tipo hoje à noite? Quando se interessou pela minha vida, pelos meus problemas, pelas minhas alegrias? Perkins ficou em silêncio, obviamente incapaz de encontrar uma resposta. Exatamente, continuei. Durante anos, você me manteve à distância. Suas visitas eram poucas e curtas. Seus telefonemas, formais. E de repente, assim que soube do dinheiro, lembrou-se dos laços familiares. O que você quer de mim, mãe? Ele parecia cansado. Você quer que eu jogue cinzas na minha cabeça? Que eu implore por perdão? Eu admiti que estava errado. Eu me desculpei. O que mais eu tenho que fazer? Nada, respondi calmamente. Você não precisa fazer nada. Nem eu. O que isso significa? Significa que aceito suas desculpas, Perkins. Mas não aceito sua oferta. Que oferta? Ele pareceu confuso. Não é sobre a casa. Não é sobre consertar o relacionamento. Olhei-o diretamente nos olhos. Acho que estamos melhor do jeito que estamos. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Você está desistindo de mim? Sua voz tremeu. Seu próprio filho? Não, Perkins. Balancei a cabeça. Você desistiu de mim anos atrás. Eu simplesmente aceito isso como um fato e paro de me apegar a ilusões. Mas mãe, ele pareceu genuinamente chocado. Somos uma família. A única família um do outro. Família não é só sangue compartilhado, Perkins, suspirei. É carinho, apoio, interesse genuíno um pelo outro. Não temos nada disso há anos. E você não quer consertar isso? Perguntou ele com desespero na voz. Dar-nos outra chance? Já dei chances, Perkins. Muitas chances ao longo dos anos. E todas as vezes você me mostrou que eu não sou uma prioridade para você, nem mesmo uma das 10 maiores. Não é justo, murmurou ele. Eu tenho minha própria vida, minha própria carreira. Exatamente, concordei. Você tem a sua própria vida, e eu também vou ter a minha. Sem mim? Ele parecia não acreditar no que estava acontecendo. Sem ilusões, corrigiu, sem as expectativas que nunca se realizam, sem a dor da decepção constante. Tudo por causa de uma noite, por causa de algumas palavras impensadas? Perkins estava ficando irritado. Você está destruindo 43 anos de um relacionamento por causa de um erro? Não, Perkins, balancei a cabeça. Não por causa de uma noite, por causa de décadas de negligência. Porque mesmo agora, quando você se desculpa, não está pensando em mim. Está pensando no meu dinheiro. Isso não é verdade. Ele bateu com o punho na mesa, chamando a atenção novamente. Estou pensando em nós, na nossa família, em. Sobre receber uma parte dos meus ganhos, terminei por ele. Seja honesto. Pelo menos por enquanto, Perkins. Pelo menos consigo mesmo.
Ele abriu a boca para objetar, mas a fechou imediatamente, obviamente incapaz de encontrar as palavras certas. Eu pago o jantar, eu disse, chamando o garçom. Considere meu presente de despedida. Um presente de despedida? Ele pareceu confuso. Você? Você está mesmo cortando todos os laços? Não estou sendo dramática, Perkins, sorri tristemente. Só estou reconhecendo a realidade. Não somos uma família no verdadeiro sentido da palavra há muito tempo, e seu desejo repentino de consertar o relacionamento, coincidindo com a minha vitória, só confirma isso. Paguei, deixando uma gorjeta generosa, e me levantei da mesa. Adeus, Perkins, disse baixinho. Desejo-lhe tudo de bom. De verdade. Mãe, espera. Ele também se levantou. Você não pode simplesmente ir embora. Temos que discutir tudo. Encontrar uma solução. Já discutimos tudo, balancei a cabeça. E eu encontrei a minha solução. Com essas palavras, virei-me e caminhei em direção à saída, sentindo a expressão de espanto do meu filho no meu rosto. Talvez pela primeira vez na vida, ele me viu assim, determinada, calma, confiante na minha escolha. Ao sair, respirei fundo o ar da noite. Estranhamente, em vez da dor e do arrependimento esperados, senti alívio. Era como se eu tivesse me livrado do fardo que carregava há anos, um fardo de esperanças não realizadas, de decepções sem fim, de apegos dolorosos. 2 semanas depois, voltei para o meu apartamento. A reforma foi concluída e o resultado superou todas as minhas expectativas. Paredes claras, janelas novas, uma cozinha moderna com eletrodomésticos lindos, um quarto aconchegante com uma cama confortável, um banheiro espaçoso com azulejos azuis, como eu sempre sonhei. Meu pequeno estúdio se transformou em uma verdadeira joia, estiloso, funcional, perfeito para mim. No mesmo dia, recebi a notificação do banco. Os ganhos haviam sido depositados na minha conta, $600 mil menos a comissão do banco, uma quantia que me deu uma liberdade de escolha com a qual eu nunca havia sonhado antes. Encontrei-me com uma consultora financeira, Helena Marshall, que me ajudou a desenvolver um plano sólido de gestão financeira. Investi parte dele em investimentos seguros, garantindo-me uma renda estável para o futuro. Reservei parte para despesas inesperadas e cuidados médicos, e decidi investir parte na qualidade de vida, móveis novos, roupas e viagens com as quais sempre sonhei. Aceitei a oferta de Owen para trabalhar em sua nova empresa, mas nos meus próprios termos, meio período com a possibilidade de trabalhar em casa às vezes, não pelo dinheiro, eu já tinha dinheiro suficiente, mas para me manter ativa, socialmente conectada e me sentir útil. Gradualmente, minha vida foi se enchendo de novas pessoas e impressões. Inscrevi-me em um curso de arte, um hobby que sempre me atraiu, mas para o qual nunca tive tempo suficiente. Lá, conheci Dorothy Fleming, uma viúva da minha idade com um senso de humor incrível e uma energia inesgotável. Nos tornamos amigos rapidamente e começamos a passar muito tempo juntos. Íamos ao teatro, a exposições, fazíamos piqueniques no parque. Através da Dorothy, conheci um círculo inteiro de pessoas interessantes, os mesmos aposentados ativos que não queriam passar o resto da vida em frente à TV. Entre eles estava Harold Newman, um ex-professor de literatura que havia perdido a esposa 3 anos antes e ainda estava aprendendo a viver sem ela. Conversávamos com ele frequentemente sobre Wilfred, sobre a perda e sobre encontrar um novo sentido na vida após tamanho golpe. Perkins tentou entrar em contato comigo várias vezes, ligando, deixando mensagens e até vindo ao meu apartamento. Mas eu estava firme na minha decisão, não por raiva ou desejo de puni-lo, mas por perceber que nosso relacionamento havia se tornado tóxico há muito tempo, e que nós dois seríamos mais felizes se aceitássemos isso e seguíssemos caminhos separados. Cheryl também ligou uma vez, tentando esclarecer um mal-entendido. Sua voz doce e seu falso pedido de desculpas só fortaleceram minha determinação. 6 meses depois de ganhar o prêmio, realizei meu antigo sonho de viajar pela Europa, 2 semanas em Paris, 1 semana em Veneza, 10 dias em Barcelona. Caminhei por ruas estreitas, sentei-me em cafés aconchegantes, visitei museus e simplesmente aproveitei a vida, a liberdade e as novas impressões. Em casa, eu costumava pensar em como a vida funciona de forma estranha. Uma perda de emprego que parecia um desastre me levou a ganhar na loteria. A rejeição do meu filho, que me partiu o coração, acabou me libertando de um relacionamento tóxico.
A idade, que muitos consideravam uma desvantagem, me deu sabedoria e coragem para começar um novo capítulo na vida. Sentada na varanda do meu apartamento reformado, com uma xícara de chá e um livro novo, observei o pôr do sol sobre Lakewood e sorri. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente feliz. Não por causa do dinheiro, embora certamente me desse a liberdade de escolha, mas porque finalmente aprendi a valorizar meus desejos e necessidades. Porque encontrei amigos de verdade que me viam não como uma bolsa ou um fardo, mas como uma pessoa interessante com um rico mundo interior. A vida continuou, e este novo capítulo prometia ser o mais brilhante e intenso de todos.